Salve, salve família. Estamos começando mais um react hoje, falando agora sobre, a, as tragédias, que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, se você quer ficar bem informado, quer ficar atualizado sobre essas tragédias, sobre essa notícia e também saber como poder ajudar, fica aqui no canal e vamos conferir. Esse vídeo aqui eu estou trazendo do canal Fatos Desconhecidos, tá bom? Esse canal trouxe uma matéria muito importante, muito bem explicada sobre tudo o que está acontecendo lá, né? Sobre de onde vem tanta água, por que está causando essas enchentes e as providências que estão sendo feitas. Então vamos conferir aqui esse vídeo do canal Fatos Desconhecidos. Rio Grande do Sul. O que realmente fez com que a enchente tomasse proporções tão alarmantes? De onde veio tanta água? É possível que isso volte a acontecer? Talvez este. Cara, olha que absurdo, né? As águas estão cobrindo os tetos das casas, cara. E várias cidades, não só. Seja o maior desastre climático já ocorrido em terras gaúchas. Não só em terras gaúchas, mas eu acredito que esse aí é o maior desastre aqui no Brasil. Aconteceu tantas cidades, tantas pessoas estão sendo afetadas com chuva, né? Com consequências ainda piores do que a enchente de 1941, especialmente porque hoje são muito mais propriedades e pessoas atingidas do que naquela época. Com certeza. Deve ter O um governo dobro de federal gente. já decretou estado de calamidade pública em 336 municípios. Calamidade pública em 336 cidades afetadas, inundadas e prejudicadas por causa dessas enchentes. Neste último domingo, dia 5 de maio. Quando o município é declarado em estado de calamidade pública, significa que a situação de ameaça já ocorreu ou está ocorrendo. Nesse cenário, o município não consegue resolver a situação por conta própria e precisa de auxílio direto e imediato do governo federal. Essa declaração permite que o município tome medidas emergenciais e facilite a aquisição de materiais para ações de socorro. Além disso, os municípios, em estado de calamidade pública, estão aptos a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais. Recentemente, o governo federal reconheceu a situação de emergência em diversos municípios de 10 Lamentável, cara. estados Lamentável, brasileiros muito. afetados por desastres naturais, como chuvas fortes. Essa medida permite que esses municípios recebam apoio e recursos para lidar com os impactos causados pelas condições climáticas adversas. É importante que os estados e municípios afetados por desastres naturais decretem situação de emergência ou estado de calamidade pública antes de solicitar recursos federais para ações de defesa civil. Além disso, o reconhecimento federal deve ser solicitado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, atualizando as informações sobre a ocorrência no sul do país desde que postamos nosso último vídeo sobre este assunto, no último dia 4. É lamentável dizer que o número de mortes confirmadas aumentou de 37 para 76. Vai aumentar mais. Desaparecidos, de 76 para 105. Centenas de milhares de moradores ou estão sem luz e água encanada, ou ficaram sem suas casas, que foram facilmente arrastadas pelas águas. Ainda mais triste é saber que esse número pode aumentar. Isso sem falar nos animais domésticos. Felizmente, temos visto algo inédito nesse tipo de acidente, que é a preocupação dos grupos de pessoas que se dedicaram a resgatar os animais domésticos que ficaram para trás. Cara, muita família, né, que tem isso pela boca de todos que pets fazem parte da família, né? Assim, é como se fosse um membro da família. Um filho, não, de repente, a criança junto do pet.
Assim, tem um carinho muito grande e não poder deixar os bichinhos morrer, tentar ajudar, né? Apesar que a vida humana é mais importante. Tem gente que perdeu um pet desse aí, entra em depressão, cara. É muito lamentável. As vidas. É, você trabalha uma vida inteira para construir um mercadinho ali, uma lanchonete, um restaurante, e também perder também. Falar das vidas perdidas, beleza, mas também se põe no lugar de quem perdeu tudo também, entendeu? Então, assim, vários fatores de se lamentar. Parabéns a esse pessoal, de todo o coração. Afinal, os seres inocentes não sabem o que está acontecendo e nem têm voz para falar. E realmente, o que está acontecendo? O que fez com que as chuvas, tão comuns nesta época do ano na região, viessem de maneira tão forte? E o que pode ter causado esta enchente? Eu não assisti esse vídeo ainda, mas eu acredito que as mudanças climáticas, entendeu? O aquecimento global, tá envolvido tudo isso aí. É o desmatamento. O ser humano tá destruindo com o mundo. É um absurdo e saber que é, continuando fazendo isso, você tá destruindo a vida na Terra, tá colocando a vida na Terra em perigo, né? Porque a Terra não vai se acabar. Mas pode ter um colapso aí, o ser humano não resistir às mudanças que estão tendo, entendeu? Então, assim, a Terra tá pedindo socorro, cara. De enormes proporções. O volume de chuvas que caiu na região desde o final do mês de abril até o início de maio foi tão grande que não só fez transbordar todos os mananciais, como também rompeu algumas das barragens que são usadas para produzir energia para diferentes Muita água. localidades do Rio Grande do Sul. A barragem 14 de Julho, no Rio das Antas, em Cotiporã, foi uma das primeiras a se romper e, como num efeito dominó, comprometeu a vazão dos rios Taquari e das Antas, elevando-os a níveis históricos. Este rompimento já foi responsável por desabrigar e também cessar a vida de moradores que não estavam preparados para tanto. Mas poderia ter sido pior. Pois, segundo agentes da Defesa Civil e também da Corsan, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, logo após o rompimento, muita gente ainda pôde ser avisada a tempo para deixar suas casas. Há ainda uma grande preocupação em torno das barragens de Santa Bárbara e de São Miguel e outras. Contudo, espera-se que as chuvas possam dar uma trégua a partir de agora, uma vez que ações de resgate e recuperação devem ter início o mais breve possível. A partir de informações do site ventosky.com, pôde-se conferir dia a dia como estavam e como estão a umidade e vários outros aspectos climáticos, quando começou a chover forte em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Até o dia 29, as coisas só foram se agravando, pois as chuvas chegaram a um índice pluviométrico altíssimo, sendo medido em até 600 milímetros em determinadas localidades. De acordo com o que se vê no mapa do Ventosky, a massa de água veio da região norte do Brasil, mais especificamente da floresta amazônica. Devido à movimentação e direção dos ventos, essa massa pegou um corredor formado pelos Andes e desceu até o centro-norte da Argentina, entrando sobre o Rio Grande do Sul. O volume médio de água que caiu em um só dia, para se ter uma ideia, era o aguardado para todo o mês de maio. Em alguns lugares, a chuva durou 24 horas. Em outros, 72 horas de chuva sem parar. Era muita água. A chuva caía em quantidade e também força, provocando um rápido enchimento nas nascentes e nas partes mais altas, nos planaltos gaúchos. O resto foi feito pela força da gravidade. E como era um volume muito grande de água, é natural que ela tenha descido as encostas com uma potência muito alta e ido de encontro ao que tem nas partes mais baixas do vale. Cidades, pessoas.
tudo que elas possuíam e construíram durante as suas vidas. Eu falei, né? Voltando ao mapa do Ventuscae, vamos verificar como estava a precipitação no dia 27 de abril sobre o país. Ao passar o mouse sobre o centro do Brasil, vemos que a precipitação estava em 0 milímetro, isto é, sem nuvens no céu. Se apontarmos sobre a região sul, já é possível notar a presença de chuvas, especialmente mais ao sul do estado. Mudando a data para o dia 28 de abril, notamos que houve maior precipitação, tanto na Amazônia como também no corredor dos Andes, sobre a região mais centralizada do Rio Grande do Sul e avançando para o Atlântico. Aliás, o Oceano Atlântico também colaborou para o enorme volume de chuva. Como assim? Os ventos que vinham dele em direção ao continente simplesmente serviram como uma barreira para não deixar as nuvens carregadas seguirem seu caminho. Aliás, esses risquinhos brancos que você acompanha no mapa do Ventuscae representam as movimentações do ar no dia selecionado. Mudando para a data atual e levando em consideração que estávamos gravando este vídeo no dia 6 de maio, nota-se que as precipitações sobre o Rio Grande do Sul ainda acontecem. Contudo, mais ao sul, já com boa parte sobre o Uruguai. Outro fator que colaborou com as chuvas foi a pressão atmosférica. E para entender melhor a pressão atmosférica, é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície. Ela não é constante e varia em função da altitude do local. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Além disso, seu valor também muda ao longo do tempo e em locais de mesma altitude, devido à relação com a temperatura, densidade e volume da massa de ar. No planeta existem duas formas de classificar a pressão atmosférica, alta e baixa. A pressão ocorre quando a pressão do ar é maior do que a da área circundante. Nesse caso, o ar tende a descer e se aquecer à medida que se comprime. As áreas de alta pressão são frequentemente associadas a céu azul ou com poucas nuvens, menor umidade do ar e tempo seco, sem chuva. Em áreas de alta pressão, portanto, ventos e, consequentemente, as nuvens são dispersadas para os extremos. Já a baixa pressão ocorre quando a pressão do ar é menor do que a da área circundante. Nesse caso, o ar tende a subir e esfriar à medida que se expande. As áreas de baixa pressão estão associadas à formação de muitas nuvens, chuva e, eventualmente, tempo severo com tempestades, além da umidade do ar. Como a região sul já enfrentava dados enormes aí, dados bilhões de pessoas, cara. Baixa pressão, significa que serviu como um receptor para as nuvens carregadas, vindas pelo corredor amazônico. Como também daquelas que foram expulsas pelas regiões centrais que enfrentavam e ainda enfrentam alta pressão atmosférica. Outro fator natural são as massas de ar que rondam a atmosfera. As massas de ar são grandes volumes de ar com características homogêneas de pressão, temperatura e umidade. Elas se formam sobre extensas superfícies também homogêneas e adquirem suas principais características a partir dessas regiões de origem. No caso ocorrido no sul do país, a massa de ar polar originária da Antártica foi impedida pela massa de ar tropical continental, que paira sobre as regiões mais centrais do Brasil. Todos esses fatores reunidos acabaram por enviar as chuvas torrenciais que abalaram a região sul do Brasil. Mas, além das forças da natureza, será que as pessoas também acabaram colaborando para uma tragédia dessa natureza, sem querer julgar, ofender ninguém? Há pontos que sim. Nós, seres humanos, acabamos sendo responsáveis pelas nossas próprias tragédias. Para começar, construímos nossas casas muito próximas a rios, lagos e mananciais. Além de destruirmos as matas ciliares, que possuem uma importância enorme, acabamos assoreando os leitos. E com isso, ao mesmo tempo que estamos diminuindo o espaço do rio, criamos alternativas para a água, que é invadir nossos próprios terrenos.
O crescimento desordenado das cidades, com ocupação inadequada em áreas de risco, aumenta a vulnerabilidade às enchentes. Se não houver uma adequação ao plano diretor e seguir as diretrizes como devem ser seguidas, de nada adianta traçar este ou aquele plano, pois estaremos invadindo áreas inapropriadas à moradia. Qualquer criança no fundamental sabe que a impermeabilização do solo por construções e pavimentação dificulta o escoamento da água, levando a inundações. O desmatamento, a ocupação de áreas de preservação permanente e a falta de manejo adequado dos recursos naturais contribuem para a degradação ambiental. A remoção da vegetação natural e a impermeabilização do solo agravam os impactos das enchentes. Órgãos públicos, como prefeituras e governos estaduais, têm responsabilidades na prevenção e mitigação de desastres naturais. A elaboração de planos de contingência é fundamental. Esses planos identificam ameaças e estabelecem ações para evitar desastres. Além disso, é crucial educar a população sobre como agir corretamente durante eventos climáticos adversos. O Ministério Público Federal está investigando as responsabilidades de órgãos públicos por medidas que poderiam ter minimizado os danos causados pelas enchentes. Falei também, né? Nós, da Fatos, vamos continuar atentos às ocorrências no Rio Grande do Sul. Qualquer novidade, a gente traz aqui para você. Bem, pessoal, é como eu disse, né? Já aconteceu a semelhante, né? Lá nos anos 40. Foi as providências necessárias para evitar o novo que aconteceu agora, né? Então, assim, muitos danos que acontecem, muitos erros, é culpa nossa. Por exemplo, você vai fazer uma casa em cima de um rio, metro de um, 10, 15 metros de um rio, dá uma enchente e vai levar a sua casa, pô. E outro rio desaguar nele, ah, vai fazer então, assim, perto de área de lugares que não é para construir. Só que aí é o seguinte, essa tragédia aí não foi só por causa disso. A tragédia, ela está acontecendo porque foi muita água, muito ágita. Cara, só rezar por esse curtir mais vídeos. Deixa os comentários. Vídeo. Fui.